O dia começou com a notícia da morte de minha avó, uma mulher que sempre foi envolta em mistérios. Não havia há anos, e sua ausência, mesmo na morte, pesava sobre mim. Eu, Adrian, o arquiteto bem-sucedido, agora me encontrava em frente à imponente mansão que ela deixara como herança. Uma construção antiga, perdida nos recantos de uma pequena cidade afastada, parecia sussurrar segredos através das suas janelas envelhecidas. Ao entrar na mansão, um frio inusitado pareceu envolver-me, como se o passado estivesse vivo nas paredes. Os móveis eram antigos, cobertos por lençóis que guardavam décadas de silêncio. Decidi explorar cada canto buscando resquícios do passado de minha família. Em uma sala empoeirada, encontrei caixas de cartas amareladas e fotografias que contavam histórias de um tempo que eu só conhecia por meio das palavras de minha avó. À medida que a tarde avançava, o sol começou a se pôr, lançando sombras alongadas pelos corredores. As fotografias pareciam ganhar vida à luz crepuscular. Olhos mortos encarando-me de cada retrato. Sussurros indistintos pairavam no ar, como se os antigos ocupantes da mansão buscassem comunicar-se além da barreira da morte. Um arrepio percorreu minha espinha, mas a curiosidade superou o medo. A noite trouxe consigo uma atmosfera ainda mais opressiva. Ao explorar os aposentos, percebi que as sombras agora pareciam mover-se por conta própria. Passos silenciosos ecoavam nos corredores vazios, e algo além da compreensão humana começou a se manifestar. Uma presença invisível parecia vigiar cada passo meu, intensificando a sensação de que não estava sozinho naquela mansão imponente. Decidi recuar para o quarto que seria meu refúgio temporário. Ao fechar a porta, um quadro antigo que retratava minha avó pareceu sorrir de maneira macabra, os olhos seguindo-me. Os sussurros tornaram-se mais audíveis, formando palavras ininteligíveis. Fui tomado por uma sensação de inquietação, uma urgência inexplicável para descobrir o que estava por trás desses eventos sobrenaturais. No momento em que abri o diário antigo de minha avó, as velas tremularam como se uma presença invisível passasse por mim. O diário revelou rituais ocultos realizados na mansão décadas atrás, detalhando pactos sombrios feitos para obter riqueza. A cada página, a sensação de que algo espreitava nas sombras aumentava. Um pacto sinistro, uma entidade sedenta por vingança, e eu, inadvertidamente, envolvido em uma trama sobrenatural que desafiará minha compreensão da realidade. Ao fechar o diário, um ar gelado preencheu o quarto. Uma sombra escura materializou-se diante de mim, uma figura indistinta e sinistra. O tempo pareceu congelar e o suspense atingiu seu ápice. Num suspiro arrepiante, a sombra sussurrou meu nome, enviando calafrios pela minha espinha. A noite se estendeu como um manto negro sobre a mansão, enquanto eu tentava em vão afastar os arrepios provocados pelo encontro com a sombra. Decidi pesquisar mais sobre a história sombria da propriedade, buscando compreender os eventos que ligavam minha família a esse passado sinistro. Enquanto mergulhava nas lendas locais, descobri relatos de desaparecimentos inexplicáveis e eventos macabros que assombravam a cidade há décadas. À medida que eu lia, sussurros indistintos enchiam o ar, ecoando pelos corredores da mansão. O som de passos invisíveis continuava a me perseguir, agora mais persistentes e próximos. A fronteira entre o real e o sobrenatural parecia desaparecer, e eu me via enredado em uma teia de mistérios insondáveis. Uma noite, ao percorrer os corredores, percebi sombras dançando pelas paredes. Figuras indistintas pareciam mover-se em uma dança etérea, como se presas a uma coreografia macabra. Ao tentar racionalizar a visão, uma sensação de vertigem tomou conta de mim e o chão pareceu oscilar sob meus pés. Será que minha mente estava cedendo às pressões sobrenaturais da mansão?
Ou estava testemunhando algo verdadeiramente além da explicação humana? Decidi investigar o porão, onde a lenda local afirmava que rituais ocultos haviam ocorrido. À medida que descia as escadas íngremes, uma escuridão palpável envolveu-me. Sombras dançaram nas paredes úmidas, projetando cenas grotescas de eventos passados. Símbolos sinistros adornavam as paredes e uma atmosfera de ritual perdurava no ar. Era como se o porão fosse um relicário de pesadelos há muito esquecidos. Ao examinar antigas fotografias empoeiradas, deparei-me com rostos familiares que pareciam encarar-me com olhos vazios. As expressões nas imagens transformaram-se gradualmente em caretas macabras, e um murmúrio de vozes distantes ecoou pelo porão, como se os retratados tentassem comunicar algo além da barreira da morte. A noite seguinte trouxe consigo eventos ainda mais perturbadores. Enquanto vagava pelos corredores, sombras tomaram forma ao meu redor, contorcendo-se em figuras grotescas que pareciam querer me puxar para as profundezas do desconhecido. Sussurros tornaram-se lamentos, e o ar estava impregnado com uma energia sinistra. Ao retornar ao quarto, deparei-me com a fotografia de minha avó no chão, o vidro quebrado refletindo um rosto distorcido. A sombra da mansão projetou-se sobre ela, assumindo uma forma sinistra. Uma risada baixa ecoou no quarto, apesar de eu estar sozinho. Uma força invisível pareceu me envolver, como se a própria essência da mansão estivesse se manifestando diante de mim. A sombra que me assombrava era uma manifestação dos pactos sombrios do passado, e agora ela se alimentava do medo que permeava a mansão. Enquanto a risada ecoava, a sombra avançou em minha direção, seus olhos vazios fixos nos meus, e o ar ficou pesado com a presença de algo. O peso do desconhecido pendia sobre mim, enquanto a sombra da mansão continuava a se manifestar. Decidi mergulhar mais fundo nos registros da minha avó, encontrando um diário que revelava detalhes aterradores. Pactos sombrios haviam sido selados décadas atrás, e a mansão tornara-se o palco para rituais ocultos, em busca de riqueza e poder. As páginas do diário exalavam uma aura de desespero, como se as palavras fossem testemunhas silenciosas de acontecimentos sombrios. À medida que eu lia, sombras se contorciam nas paredes do quarto, como se o próprio ambiente estivesse reagindo às revelações macabras. A cada palavra, a presença invisível ganhava força, como se os pactos do passado estivessem ressurgindo para cobrar seu preço. A mansão, antes um lar, tornava-se uma prisão de segredos e horrores inimagináveis. As noites eram agora uma sucessão de pesadelos. Ao adormecer, via imagens distorcidas dos rituais descritos no diário. Sombras grotescas dançavam ao meu redor, enquanto sussurros ancestrais ecoavam em minha mente. Às vezes, acordava no meio da noite com a sensação de mãos frias a tocar meu rosto, embora nada fosse visível na escuridão. Determinado a romper os laços do passado, explorei cada canto da mansão em busca de pistas que pudessem desvendar o mistério dos pactos. Descobri um aposento secreto, oculto por trás de uma parede falsa, onde objetos rituais e velas antigas indicavam que a mansão era um altar para forças sobrenaturais. À medida que minha investigação avançava, a sombra parecia crescer, manifestando-se em formas mais tangíveis. Ao anoitecer, decidi realizar um ritual de purificação, seguindo instruções encontradas nos escritos de minha avó. Velas foram acesas, incensos queimados e símbolos foram traçados no chão. No ápice do ritual, uma presença opressiva encheu o aposento, como se a própria mansão estivesse reagindo à tentativa de quebrar os vínculos do passado. A sombra materializou-se diante de mim, uma entidade obscura que emanava uma energia indescritível.
Antes que pudesse concluir o ritual, as velas apagaram-se abruptamente, mergulhando o aposento na escuridão. Uma risada sinistra ecoou ao meu redor e a sombra avançou em minha direção, seus olhos vazios fixos nos meus. O ar ficou impregnado com uma presença sobrenatural e minha visão turvou-se à medida que a sombra absorvia a luz ao redor. No momento em que pensei ter perdido a batalha contra as forças sombrias, a mansão tremeu como se um rugido ancestral ecoasse pelas paredes. A sombra recuou temporariamente, como se uma força maior a contivesse. A noite seguinte trouxe consigo uma atmosfera tensa à mansão, como se as paredes estivessem saturadas com a energia liberada durante o ritual. Decidi explorar o exterior da propriedade, buscando respostas na arquitetura imponente e nas sombras que se estendiam pelos jardins. A lua, tingida de vermelho, pairava no céu como um olho vigilante, enquanto uma brisa gélida sussurrava segredos ocultos. Ao percorrer os jardins, descobri um mausoléu escondido, onde membros da minha família descansavam em eterno sono. As lápides eram marcadas por símbolos sinistros, indicando uma conexão direta com os rituais obscuros descritos no diário. Uma sensação de opressão aumentou, como se os mortos estivessem cientes da intrusão em seus segredos profanos. Ao entrar no mausoléu, descobri uma câmara oculta abaixo, onde vestígios dos rituais eram evidentes. Velas ainda queimavam, apesar de não haver sinal de vida há décadas. Ao centro, um altar ornado com símbolos antigos emanava uma aura maligna. Ao tocar o altar, visões perturbadoras invadiram minha mente, revelando o pacto feito por meus ancestrais para alcançar poder além da compreensão humana. Decidi confrontar a sombra, guiado pela convicção de que, ao entender o passado, poderia romper os laços que aprisionavam a mansão. Retornei ao aposento secreto, onde o ritual fora interrompido, e recomecei os procedimentos. A sombra, percebendo minha intenção, começou a contorcer-se em protesto, tentando interromper o processo. No ápice do ritual, um vórtice de sombra girou ao meu redor, as paredes da mansão gemendo em agonia. O ar estava eletricamente carregado, e a sombra, agora uma presença palpável, pareceu enfraquecer diante da força que eu desencadeava. No entanto, à medida que a luz da vela central bruxuleava, a sombra lançou um último suspiro de resistência, lançando-me para trás. Quando retomei a consciência, percebi que o aposento estava em silêncio. A sombra, embora aparentemente enfraquecida, ainda pairava nas sombras, seus olhos vazios fixos nos meus. Uma risada distorcida ecoou pela mansão, revelando que, ao tentar quebrar os laços do passado, eu havia desencadeado algo além do controle humano. A mansão estremeceu mais uma vez, as paredes rangendo como se testemunhassem o despertar de uma força antiga. A sombra, agora mais densa e imponente, avançou lentamente em minha direção. Sua risada tornou-se um sussurro gutural, ecoando em minha mente como uma premonição sombria. Enquanto a sombra envolvia-me, a última coisa que ouvi foi a voz de minha avó, entrelaçada com a risada sinistra, revelando que o pacto nunca fora quebrado.